Muito boa tarde. Prazer enorme estar contigo. Hoje, nesta sessão de número 84 do meu programa Sessão com Ricardo. Prazer estar contigo. Hoje a gente vai falar como empreender com propriedades de férias sem ter imóveis e sem ter dinheiro. Eu sei que parece uma loucura, mas a gente vai mostrar isso. No programa de hoje você vai saber como você pode também empreender, mesmo sem ter experiência, sem conhecer, como você pode empreender dentro da indústria das propriedades de férias, sem ter imóveis e sem ter dinheiro. Se você me conhece ou não me conhece, eu sou Ricardo Massoy, estou há mais de 10 anos no Brasil, fazendo sempre bem mais do que 6 dígitos por mês, ou seja, mais do que 100 mil reais por mês, com hospedagem turística não convencional ou propriedades de férias, tá bom? E hoje vamos aprender um pouco mais sobre este cenário de como empreender com propriedade de férias, sendo específico em dois tópicos, que é sem ter imóveis e sem ter dinheiro, tá bom? Então vamos lá. Quando eu falo sem ter imóveis e sem ter dinheiro, o que isso significa? Quando eu falo sem ter imóveis e sem ter dinheiro, significa que você pode empreender com propriedades de férias, fazer mais ou múltiplos do que 100 mil reais em 30 dias, criando seu próprio empreendimento, criando seu negócio do zero, sem precisar ter nenhum imóvel no seu nome, sem precisar ter dinheiro. E quando eu falo dinheiro, não é não ter, né? Quando eu falo dinheiro, é não ter dinheiro para comprar imóveis, não ter dinheiro para criar um empreendimento. Com o que significa ter dinheiro para criar um empreendimento desse tipo? Tá bom? Isso que significa, só para deixar alinhado esse tópico. Então, quem que está envolvido? Quais são os empreendedores? Para entender esse contexto de como isso é possível, vamos entender quem são os empreendedores que estão envolvidos dentro de um negócio de propriedade de férias hoje e como isso é possível, quais são as peças desse jogo de parcerias que você já deve conhecer, ou deve ter visto, deve ter ouvido, deve ter sacado alguma coisa sobre isso, talvez, ou talvez não, e talvez vai estar começando a sacar isso nesse momento ainda agora, tá vendo? Quem está envolvido aqui, primeira pessoa que está envolvida, o dono, quem está envolvido em um negócio de propriedade de férias é o dono ou investidor de um hotel ou de apartamentos turísticos. Então, numa peça para criar um negócio dentro da indústria de propriedade de férias, hoje, talvez antes de você ver esse conteúdo, tudo que tem sido feito, salvo o que eu ensino, precisa que alguém seja dono ou proprietário, né, de um hotel ou de apartamentos turísticos, de um tijolo, de um concreto e tijolos e portas, né, uma unidade imobiliária turística, de perfil turístico. Então, hoje precisa disso. Essa é uma das peças que estão envolvidas. Quem mais está envolvido no negócio de propriedade de férias hoje? Um gestor de um negócio de propriedade de férias. Se você observa, ou se você não sabe, mas no mercado, pelo menos, estou te falando já dos jogadores desse jogo de parcerias que compõem o negócio de propriedade de férias hoje. Tem o dono do tijolo, o dono do terreno, o dono do empreendimento em si, dos quartos do hotel, e tem um gestor do negócio de propriedade de férias que é um especialista em estruturar negócio de propriedades de férias, que é um especialista em propriedades por tempo compartilhado, em fracionado, nesse tipo de imóveis que nós chamamos de uma forma mais genérica de propriedade de férias. E, além do mais, é importante saber que esse gestor é quem estrutura e orquestra a operação de vendas, de marketing e de relacionamento com o cliente de um negócio de propriedade de férias. Então, o que faz o dono? Estou explicando essas peças desse tabuleiro de xadrez de um negócio de propriedade de férias hoje, até onde você sabe. Ou talvez não sabe, né? Mas como funciona o mercado até agora. Tem uma pessoa é o dono do hotel, dos apartamentos turísticos, outra pessoa é especialista nessa área. Tem isso no Brasil? Tem isso no Brasil. Tem muita gente especialista nessa área. É uma indústria que vale mais de 20 bilhões de reais no Brasil de faturamento. Então, é uma indústria que tem uma relevância dentro do turismo, né, dentro do Brasil. E então, uma peça é o proprietário do hotel, do apartamento turístico, outra peça é a pessoa que estrutura, orquestra uma operação de vendas, de marketing e de relacionamento de um negócio dentro dessa indústria de propriedade de férias, que sabe o quê? Sabe captar clientes, colocar os clientes em disposição de ter uma apresentação de vendas, fazer uma venda, colocar o faturamento. Então, essas duas pessoas são parceiras, o dono, ou são sócios, ou têm algum tipo de relação comercial, assim que tem funcionado essa indústria hoje. E ainda tem uma terceira peça que vai entrar em algum momento, que é o gestor de um hotel.
ou de apartamentos turísticos, que é a pessoa que administra o negócio de hospedagem de um terceiro. Não é dono, essa pessoa não é dono, não é investidor, não é o dono do apartamento turístico, não é o dono, mas em algumas ocasiões pode ser, mas não, às vezes não é, né? Não precisa ser a mesma pessoa. E tem a habilidade empresarial do negócio dela de vender diárias no Booking, no Decolar, no CVC, e no hotel urbano, e depois tem a habilidade de fazer um bom check-in, um bom check-out, uma boa experiência de hospedagem. E a parte, a peça, que é o gestor de hospedagem, o gestor de um hotel de apartamentos turísticos. Então, lembrando, tem 3 peças: proprietário de um hotel, ou investidor de um hotel que detém a propriedade, gestor de propriedades de férias e gestor de hotelaria. Então, essas 3 peças, de alguma forma, se conectam, se unem, hoje, até agora, para criar um negócio de propriedades de férias. É importante que você entenda que o investidor, ou dono do hotel, ou de apartamentos turísticos, ele detém a propriedade, escritura, né? Ele é o dono mesmo, ele é o proprietário do tijolo, né? De alguma forma, ou do terreno, da terra, né? Se for o caso. O investidor, dono do hotel, detém esses imóveis, detém essa propriedade, e quem quer entrar em um novo negócio e ter mais atividades para gerenciar, não é o investidor, porque não é o foco dele. Por que o investidor não faz isso? Porque o investidor tem um modelo de negócio baseado em investir. E não costuma ter um modelo de negócio baseado em operacionalizar times, pessoas, nem para fazer um check-in, check-out, hospedagem, venda, reservas, limpeza, governança, tudo isso, e também não para fazer um mecanismo de vendas, marketing e relacionamento dentro da indústria de propriedades de férias. Então, o investidor não tem tido como foco criar seu próprio negócio de propriedades de férias, até onde eu vejo, até onde eu tenho visto. E, normalmente, tem se associado com outras pessoas para chegar nisso. O gestor de hospedagem também não, porque está ocupado demais, porque você não sabe o que significa, o que representa, de uma forma ou de outra, o tanto de trabalho que significa você estar o dia inteiro controlando essa coisa de check-in, check-out. Putz, isso é muito trabalho, muito trabalho. Muitas pessoas, e quando você tem um negócio que você tem essa habilidade gerencial, tem investidor na sua porta todo dia, falando: eu vou construir um hotel aqui, você quer administrar, você quer fazer gestão. Então, está cumprindo e preenchendo um nicho de mercado muito específico, com habilidade e expertise, inclusive, com seu resultado, e é um perfil que já está ok, já sabe fazer algo, e tem um negócio que é altamente escalável já, inclusive, né? Porque o que não falta são empreendimentos hoteleiros no Brasil que precisam de uma gestão de hospedagem mais sofisticada, mais pulcra, né? Mais especializada, mais profissional. Então, de uma forma ou de outra, o gestor de hospedagem está ocupado demais já. Tem um negócio muito profundo, muito escalável, com muito potencial nacional, internacional, já tem uma expertise. Eu acho que tirar um gestor de hospedagem para fazer propriedades de férias é desfocar, talvez, essa pessoa, salvo que essa pessoa tenha sentido com clareza o potencial de faturamento que isso tem, e aí está justificado. Mesma coisa o investidor não tem como natureza, como vocação, tocar gestão de equipes de vendas, marketing ou relacionamento para um modelo de negócio de propriedades de férias, salvo que tenha sentido no faro o instinto do alto faturamento e alto potencial que isso pode acabar tendo de alguma forma, né? Então, mas basicamente essas 2 pessoas não têm esse perfil naturalmente de tocar o negócio, porque tem outras obrigações. O investidor, porque não é seu foco, o investidor já está ocupado em outras coisas, e já tem o negócio dele é ter propriedades e ter lucro com as propriedades, ou fazer investimentos financeiros, e o gestor de hospedagem, porque já tem um negócio dele que é baseado em fazer gestão de hospedagem. Então, fazendo uma revisão do que temos falado. Tem 3 peças importantes dentro de um negócio de propriedade de férias no Brasil, até hoje, até agora, na maioria dos casos. Um especialista em propriedades de férias, em tempos compartilhados, fracionados. Tem outro especialista em investimentos hoteleiros turísticos, que é especialista em investimento, em dinheiro, de alguma forma, tem o terreno, tem o concreto, tem o terreno, tem o tijolo, né? E o terceiro é um especialista em gestão de hospedagem, gestão de hotelaria. Então, tem essas 3 peças. Se você conhece a indústria e olha para essa indústria, você vai identificar essas 3 peças
na grande maioria dos empreendedores, empreendimentos, empresas dessa indústria no Brasil. Você vai identificar 2 ou 3 dessas peças sempre. Às vezes, parece incrível, inclusive, mas a peça mais importante em relação a potencial de faturamento, que seria a peça de propriedades de férias, é um terceirizado, é uma consultoria, não é nem sócio do negócio, é apenas um terceirizado como consultoria contratado que paga umas comissões e uns fixos e uns variáveis e uns tal, mas não é nem dono do negócio, não é nem o empreendedor. Às vezes o empreendedor às vezes é o mesmo, às vezes o investidor, o dono do terreno, é o mesmo que tem a habilidade de fazer a gestão e contratou uma consultoria e paga, sei lá, X mil reais por mês, mas alguns benefícios e tchau. E é isso que ele faz. E o dinheiro fica tudo com o investidor ou com o dono do hotel. E essa que tem com o dono do terreno, com o dono do hotel ou com a gestora de hospedagem. Tem empresas de gestão de hospedagem que tem negócios de propriedades de férias com bastante sucesso. E essa que eu tenho visto até hoje. Né? A maioria das pessoas que têm feito propriedades, que têm entrado na indústria de propriedades de férias no Brasil, era o investidor ou era o gestor de meio de hospedagem, que tinha os direitos de hospedagem sobre algumas propriedades, mesmo não necessariamente sendo o dono. Isso é comum porque o mercado se especializa cada vez mais. E a pessoa que entende do financeiro, de fazer um empreendimento turístico imobiliário, pode não ser a mesma pessoa que entende de fazer um empreendimento de operação de gestão de hospedagem. E o que eu digo é que tem uma terceira peça, que talvez a terceira peça é a mais importante, que é ser gestor de propriedades de férias. Esta peça no Brasil hoje funciona apenas como quase que um corretor. Né? Hotéis ou investidores contratam essa pessoa para que faça e estruture o negócio de vendas, marketing e relacionamento para o hotel X ou para o empreendimento Y. E eu me dei conta em algum momento nos últimos tempos, claro, tem um porquê, inclusive, que esse gestor de propriedades de férias não podia e não tinha capacidade financeira de poder fazer um negócio de propriedades de férias sem um hotel ou sem um investidor. E o negócio é o seguinte, para você criar um negócio de propriedades de férias, antes do que eu aprendi durante o Covid, nos últimos 2 anos e pouco, antes disso, era necessário grandes investimentos em infraestrutura. Você precisava montar uma sala de vendas grande, contratar um monte de pessoas, colocar um monte de pessoas lá dentro, uma mega infraestrutura, talvez uma mega marca, um mega hotel. Precisava uma estrutura macro para fazer que isso funcionasse e que isso desse certo. E não, um gestor de propriedade de férias, uma pessoa que seja especialista em vendas, marketing e relacionamento no Brasil, normalmente não tem essa capacidade financeira de construir essa super sala de vendas, contratar dezenas de pessoas, montar equipe sólida, crescer um negócio, ter um fluxo de caixa para aguentar a curva de faturamento e tal. Né? Isso não era possível antes de descobrir o que eu aprendi nos últimos 2 anos e meio relacionado a como pode ser que alguém faça esteja na indústria de propriedades de férias sem dinheiro e sem imóvel. Isso porque você já está vendo que precisa, o investidor precisa de gestão do imóvel turístico. Só que o que eu percebi nos últimos 2 anos e meio durante o Covid é que uma pessoa, desde a própria casa, com apenas um computador e uma internet razoável, que tenha conhecimento sobre propriedades de férias, qualquer pessoa pode empreender dentro dessa indústria de propriedade de férias, sem precisar de imóveis, sem precisar ter dinheiro, sem precisar de mais nada do que uma habilidade de fazer acordos com meios de hospedagem. Pensa bem, normalmente as pessoas da indústria de propriedade de férias, e tem milhares e milhares de pessoas profissionais no Brasil, mas tem pessoas que não são da indústria também, né? Tanto se você é ou conhece, ou não conhece essa indústria, você tem que saber que existe essa indústria e que as pessoas que estão nessa indústria têm um nível de desenvolvimento profissional em vendas e marketing importante, se transformam em pessoas muito habilidosas com vendas e marketing. Então não é difícil para essas pessoas bater na porta de um hotel e fazer um acordo com meios de hospedagem, utilizando um critério de acordo que funcione para depois fazer entrega no seu produto de propriedades de férias. Então não custa para essas pessoas que já têm essa habilidade fazer o tipo de acordo que tenham disponibilidade. Então isso as coloca em disposição de poder criar o próprio produto e vender por alto valor. Eu uma vez conheci só uma pessoa
que fez isso sozinha. Talvez essa pessoa até foi inspiração para mim. Fez um acordo com uma empresa norte-americana. Essa pessoa morou um tempo no Caribe, fez um acordo com uma empresa norte-americana que tem múltiplos destinos e fez um acordo de inventário e, através desse acordo de inventário com essa empresa norte-americana, criou seu próprio produto e montou sua equipe e fez sozinho. Essa é a única pessoa que eu conheço que fez algo parecido com o que eu estou dizendo que é possível fazer. Mas tem uma pessoa que fez e faz, e até faz isso com um bom nível de sucesso, creio que até hoje. Né? Tenho tido contato, mas até hoje creio que tem sido consistente em fazer isso e até agora tem tido um bom resultado. E basicamente se trata de não fazer acordo com uma única empresa, sino fazer acordos com várias empresas e criar o seu próprio produto multidestinos, com vários destinos onde as pessoas podem usar, com flexibilidade, sem ter comprometimento de pré-pagamento, apenas fazendo um acordo com uma tarifa abaixo do valor de booking, porque você se compromete que quando o seu cliente usar, vai usar 7 dias em vez de só final de semana. Tem destinos, por exemplo, para te dar um exemplo de como isso é viável financeiramente, tem destinos como, por exemplo, Búzios, no Rio de Janeiro, onde quinta, sexta e sábado as diárias são vendidas e segunda, terça e quarta não se vende uma diária. Ou se vende muito pouco. Então, tem muito hotel que vai preferir vender 7 dias a 50% do valor do que arriscar não vender em 3 dias no final de semana. Então, se você faz um acordo se comprometendo, olha, cada vez que eu reservar contigo, eu vou reservar 7 diárias, mas eu vou pagar 50% do seu valor da tarifa do booking. Você pode tirar até o café de manhã, sei lá. Você pode conseguir esse tipo de acordos com hotéis. Né? No momento, eu ensino como é possível fazer esse tipo de acordos, mas você pode conseguir esse tipo de acordos com hotéis. Coloquei um exemplo aleatório, só para te mostrar como até matematicamente faz sentido para o hotel, pode ser vantajoso. E aí você começa a acumular destinos que você controla essa disponibilidade. E depois você pode criar um produto, seu próprio produto, sem dependência do gestor do hotel, porque quem vai fazer a gestão do hotel é a gestora do hotel lá de Búzios, que não tem nenhuma relação empresarial contigo. Quem vai fazer, quem é o dono do hotel de Búzios não precisa nem saber. O investidor que tem um quarto, que tem vários quartos, que é dono, não tem importância para você, porque você não tem nem relação com ela. Você precisa apenas diárias, semanas de hospedagem de longo prazo e criar um produto sofisticado, complexo, com múltiplos destinos. Obviamente, o que eu estou dizendo é empreender com propriedades de férias. Fazer um tipo de contrato como esse, com assinatura digital, hoje vale nada, apenas o tempo de fazer 2 videochamadas com essa pessoa, ou 3, ligações, fechar o acordo, mandar o contrato, assinar o contrato, e você já tem disponibilidade por 1 ano, por 2 anos, por 5 anos nesse lugar. Quando você tem disponibilidade por 1 ano, já pode buscar mais acordos de mais anos, e daqui a pouco você montou uma janela aí, onde você tem 10, 5, 20 destinos, aqui por 1 ano, aqui por 3 anos, ali conseguiu um acordo por 5 anos, e vai sofisticando esse processo, e aí você tem disponibilidade abaixo do valor de mercado em múltiplos destinos. E aí você pode criar um clube de férias, de proprietários de férias, sistema de propriedade de férias, para usar em todos esses destinos simples do jeito que eu estou falando. Para isso, precisa apenas fazer acordos com meios de hospedagem, com hotéis, com pousadas, com apartamentos turísticos. E isso é possível fazer não somente com empreendimentos simples. Nós temos acordo na minha empresa com hotéis que têm alta qualidade, 5 estrelas, por exemplo, né? No Brasil e até no exterior. E isso depois o céu é o limite. Você pode ir escalando isso e criar o clube de férias mais sofisticado na medida que você for querendo deixar o clube mais sofisticado a cada dia, cada vez. Né? Então, isso tem um potencial de benefício de criar um produto muito mais completo do que muitos produtos que tem no mercado dentro da indústria de propriedades de férias. Você pode fazer isso. E diante disso também, você não vai chegar num hotel dizendo que vai comprar uma semana. Você é um comprador massivo. Você vai comprar múltiplas semanas durante os próximos anos, porque você vai criar uma sequência de clientes que vai te comprar esse produto. E para vender esse produto, você vai precisar apenas de ter internet, um computador e aprender a estruturar esse tipo de produtos em relação a quanto paga no uso, quanto paga pelo produto, pelo acesso, aprender a fazer cobrança, estruturar produto, documentação, contratos, mas é um jogo de contratos, basicamente, que você tem a obrigação de cumprir íntegra, decente e legitimamente cada detalhe, mas nesse jogo de contratos você já tem seu negócio de propriedade de férias, sem imóveis e sem necessariamente ter nenhum real, nem ter colocado dinheiro nisso, apenas umas ligações e tal. Você precisa aprender a definir e precificar produtos, por quanto que eu vou vender, o que vai dar direito a esse produto, quanto é o valor do produto, quais são as taxas de utilização, qual o valor da membresia, aprender a criar isso do zero, ter um procedimento de vendas onde você consiga consistentemente, pela internet,
gerar clientes que entrem em contato com você querendo conhecer mais, você aprender a conduzi-los para fazer uma apresentação, nessa apresentação, X% deles são proprietários, vai te comprar e gerenciar esse faturamento que, para quem conhece a indústria, é uma coisa que não conhece a outra, mas quem conhece a indústria sabe que R$100.000 em 30 dias é troco do pão, é um dinheiro pequeno. Né? Essa indústria tem o poder de fazer muito mais do que isso, começando pela ideia de que você vai ter produtos a partir de 25, 30 mil reais, e que esse produto não tem nada a ver com a reserva, com a disponibilidade. Quando o cliente for usar, ele vai pagar a taxa da reserva lá no hotel que ele for usar. Então, isso não vai te impactar negativamente financeiramente. É estruturador, orquestrador do produto. E essa pessoa é um gestor de propriedades de férias, é um empreendedor dentro da indústria de propriedade de férias. Dá o que eu acho que é justo. Dentro de algo que eu acho que é justo. O dinheiro ia para o hotel, porque o hotel tinha capacidade de construir a sala de vendas, mas nem o hotel queria fazer um negócio de propriedade de férias. O hotel queria parar de ter problemas com sazonalidade. Nenhum empreendedor imobiliário quer entrar no setor de indústria de propriedades fracionadas. O empreendedor imobiliário que entra é porque vê o potencial de faturamento. Então, na verdade, pessoas que não querem estar entrando nesse setor, somente porque as pessoas talvez que querem, ou que talvez são as guerreiras, batalhador, o esforçado, dedicado, essa pessoa quer da venda, do marketing, essa pessoa quer da estrutura, de criar um produto, talvez que já conhece essa indústria, que é capaz de fazer R$100.000 em 30 dias, ou que quer conhecer essa indústria mais, mas que tem a garra necessária para isso, a ambição, talvez não tenha acesso e agora tem acesso, precisa apenas aprender a estruturar um processo comercial onde desde casa com o computador você recebe seu cliente, faz sua apresentação, faz suas vendas e faz esses R$100.000 em 30 dias por pessoa, pelo menos. Né? Você pode fazer bem múltiplos do que isso, né? Tem o caso de pessoas fazendo 200 mil, 300 mil, 500 mil, milhões em 30 dias, mas eu quero começar colocando essa primeira meta de R$100.000 em 30 dias e para isso tem que ter um procedimento de vendas controlado, um procedimento de vendas baseado na geração de um cliente ideal, no conceito de criação de promessa, né? Vários conceitos que podem ser aprendidos e que acabam gerando que você tenha a habilidade de estruturar um processo onde, seguindo passo a passo, A, B, C, D, E, você vai tendo clientes novos, pagantes de produtos de 20, de 30, de 50, de R$100.000, e isso te fornece essa possibilidade de empreender. E talvez daqui a uns anos você até queira comprar um empreendimento turístico, unidades turísticas, ou talvez queira investir em outra coisa. Mas saiba que isso não é necessário, não é imprescindível. Né? E depois aprender a montar uma estrutura de relacionamento com o cliente, buscando construir relações a longo prazo com seus clientes, buscando que seus clientes, na medida que eles vão comprando, estejam contentes com você e começando a pensar em upgrades, com mais destinos, com mais qualidade, com mais benefícios. De repente, vender unidades completas, né? Focar em que esse cliente, dentro da central de relacionamento, onde o cliente tem um grande valor, possa ser uma nova fonte de receita. Isso pode começar sem dinheiro, você sozinho, sem imóveis, você sozinho. E aos poucos, com o tempo, vai contratando pessoas, vai colocando mais equipe e vai construindo o seu próprio negócio de propriedades de férias. Isso é o que eu quero incentivar aqui. Eu sou empreendedor, eu tenho isso na minha forma de viver, de ser, de olhar para o mundo. Para mim, tudo é uma oportunidade e eu quero deixar a oportunidade para quem acha que é justo, merecedor e acho que foi quem, de fato, está transformando e mudando essa indústria no Brasil, que são essa figura do gestor de propriedades de férias, do empreendedor de propriedades de férias. Empreendedor, não empreendedor de hotelaria, não investidor, não, o empreendedor, o gestor, empreendedor de propriedades de férias. E é isso que eu ensino todas as semanas nos meus conteúdos, todos os dias nos meus conteúdos. E isso que eu faço, né? Mostrar como é possível para pessoas comuns criar seu próprio negócio do absoluto zero dentro da indústria de propriedades de férias, fazer 100 mil ou múltiplos de 100 mil, né? 6 dígitos é entre 100 mil e 999.999 reais, então múltiplos de 100 mil reais em 30 dias, aprendendo a lidar com todas essas etapas do relacionamento com o cliente, começando de trás para frente, do relacionamento com o cliente até ter um acordo com meios de hospedagem, buscar estruturar isso, deixar isso organizado, fazer essas apresentações e ter esse faturamento. Isso é bem mais simples do que parece e requer pessoas que querem e ter esse nível de ambição para conseguir esse nível de resultado. Esse é um jogo mais de ambição
de ter essa ambição necessária, não de ganância, né? Lembro da diferença. E também para mim é um jogo de integridade, pessoas que têm um comprometimento em ser íntegros. E é por esse motivo que eu faço isso, para ajudar a pessoas íntegras que tendem, né, a empreendedor a fazer pelo menos 100 mil reais em 30 dias dentro dessa indústria de propriedade de férias, sem precisar ter imóveis, sem precisar ter dinheiro, sem precisar ter uma fortuna, né? Somente fazendo umas ligações, somente fazendo uns contratos digitais, umas videochamadas. Isso é possível, isso é bem mais fácil do que talvez você imaginaria. Tenho testado isso com pessoas de todos os estados do Brasil, de todas as idades entre 18 e 64 anos, 65 anos, de todas as formas possíveis você imaginar, de todos os níveis socioculturais, com todas as rendas, profissões, formados, sem formar. Tenho replicado isso durante mais que 10 anos com todo esse tipo de pessoas e continua funcionando. E agora, mais fácil que nunca, sem investimento em infraestrutura, sem grandes custos, sem grande desgaste financeiro, sem grande risco, sem forçar que ninguém que não quer entrar nessa indústria tenha que entrar, como eu acho, opinião pessoal, que os hotéis nunca quiseram entrar nisso, os hotéis entraram nisso para resolver um problema de sazonalidade, mas eles nunca queriam fazer isso. Ou como, por exemplo, os empreendedores imobiliários turísticos só entraram nessa por causa do faturamento, não porque querem. Né? Então eu quero que pessoas que querem, pessoas que amem essa indústria, ou aprendam a amar, né? Porque é uma indústria que a gente está falando de férias, de viagem, de hospedagem, tem a oportunidade de ter seu próprio negócio, seu próprio empreendimento. Talvez diferente do que tem sido até hoje, onde alguém que era gestor, especialista em propriedades de férias, podia aspirar no máximo que eu sei que podia aspirar, era talvez a ser minoritário em algum empreendimento, ou talvez podia aspirar a ter uma empresa de consultoria, e eu acho que eu quero mudar isso. Eu acho, não tenho certeza que eu quero mudar isso. E minha missão é fazer com que 1.000 pessoas brasileiros, 1.000 brasileiros consigam fazer esse nível de resultado. 1.000 brasileiros consigam fazer 100 mil reais em 30 dias, de forma constante e consistente, criando seu próprio negócio de propriedade de férias, sem ter dinheiro, sem ter imóveis. Essa é a minha missão de vida nesse momento, isso é o que eu estou buscando, e é por isso que eu faço esse conteúdo, ou conteúdos como esse, e eu distribuo de forma gratuita. Foi um prazer estar aqui contigo hoje. Vejo você próxima semana, próxima quinta-feira, como sempre, pontual e rigorosamente. Esta foi a sessão com o Ricardo de número 84, e eu te vejo na próxima quinta-feira, 15 horas, na sessão com o Ricardo de número 85. Forte abraço, até a semana que vem. Tchau, tchau.